Bom dia. Vou tirar minha chuquinha, minha piranha, que eu estava na cozinha e nem terminei o que eu queria fazer. Depois vamos pra lá. Ó, baixei o meu avental. Mas como eu gosto de me sentir assim tão eu aqui junto com vocês. Como estão todas vocês aí, né? Estamos aqui na nossa live, terças e quintas-feiras, sempre às 10h30 da manhã, junto com vocês, às vezes com alguns convidados, às vezes a Mama e a Mama. Então hoje estou aqui, eu e a... Deixa eu ver, vamos montar aqui, vamos montar para vocês aqui uma história aqui, ó. Está quem? Está a Mama e a De Lourdes, a criadora da Mama. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Já batemos tantos papos, né? Já conversamos de coisas mais amenas. Bom dia, Salete. Já conversamos de coisas mais profundas. E nós estamos no mês da mulher, né? Então, nada como a gente trazer temas, que foram os temas que me inspiraram aqui, porque eu converso muito com mulheres. Existem alguns homens que estão me acompanhando também, e até por isso que eu trouxe o Paron, né, meu marido, na última live, porque eu tenho percebido que os homens estão mais sensíveis, estão querendo compreender melhor o que é toda esse chamamento que as mulheres estão tendo, de mais parceria, de mais entrosamento. Talvez eles estejam um pouco perdidos ali no meio também. E nessa aflição toda aí, a gente veio comentando, existem muitos casamentos se dissolvendo, muitas mulheres perdendo a vida. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar abertos para falar sobre isso, tá? Claro, é muito bom ouvir você. Eu vou malhar e na volta eu assisto suas lives. Tá bom, tranquila, querida, né? Fica quem pode, quem tá disponível, quem tem um horário que esteja bom. Eu entendi que esse horário me traria ao meu público, as mulheres, né, que estão na cozinha, que estão no trabalho, ou também depois a live fica gravada e vocês podem seguir assistindo também. Sempre fica muito oportuno, né? Aqui é muito bom. Então, como eu falava para vocês, eu acho que esse mês de março, que é o mês que comemora o Dia da Mulher, né? Dia 8 de março, todas nós que trabalhamos, inspirando mulheres, buscando trazer reorganização de consciência e de vida, precisam estar presentes aqui na rede social, com palestras aqui online ou então ao vivo. As empresas devem trazer muitos temas a respeito disso, porque talvez isso fique mais presente, né? Então, se todo mundo está falando, a gente precisa colocar na mesa essas discussões. E vocês veem que nós falamos de coisas nossas, pessoais, de questões sociais, de questões emocionais, né? De maturidade, inclusive, né? Porque às vezes maturidade cronológica, idade mental, não significa idade emocional. Tem muito jovem, muito mais emocionalmente regulado do que muitas vezes mulheres, homens, né, mais velhos, e não estão regulados. Né? E quando a gente vê que não estão regulados, quando não estão centrados, quando não tem, sabe, mais clareza sobre o seu propósito de vida, o seu papel, entram em discussões, entram em conflitos, se fecham, se silenciam, adoecem. Isso são todos sintomas que existem quando nós não estamos regulados emocionalmente. Nós somos emoção pura, gente. Nós somos. Tudo bem, nós temos um cérebro, né, aqui em cima, que fica ativado. E hoje a neurociência trabalha muito não com essa separação. Bom, antigamente a gente dizia, né, a razão, o cérebro, ele pensa, ele decide e tal. E outra coisa é o coração, a gente é sensível, né? Então tem gente muito mais frágil, sensível, porque fala muito do coração, isso é coisa de mulher.
não tem nada a ver com isso, gente. Né? As duas coisas estão totalmente interligadas. Né? Quando nós estamos desregulados emocionalmente, a amígdala está ativada lá em cima no cérebro e ela nos tira do eixo. Ela faz com que a gente tome decisões muito mais embasadas em cima das coisas que a gente tá sentindo as dores, né? E a gente diz, não, bota razão, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente tá fragilizada. Então, a emoção tem tudo a ver com isso. O nosso córtex cerebral, ele não consegue ser ativado de uma forma plena se as nossas emoções não estão reguladas, né? O que são as nossas emoções? É o medo, a raiva, a angústia, né? O nojo das coisas, o não estar presente aonde a gente está no passado, está no futuro, e começa a nomear várias coisas ali, com ansiedade, depressão, e a gente não consegue se regular. Então, o cérebro também não toma decisões acertadas. Em coisas pequenas, que é quando a gente esbarra nas coisas, quando a gente se machuca, quando a gente enfrenta as outras pessoas resolvendo problemas de uma forma agressiva. E quando acontecem coisas mais complicadas, o corpo adoece, né? A gente entra num estado de luta e fuga o tempo inteiro, porque nós estamos totalmente alertas, né? Então, eu quis trazer esse tema hoje, que é a exaustão que ninguém vê. Porque nós precisamos nomear também essa angústia presente nas mulheres que estão num estado alerta, mas que às vezes são nomeadas como mulheres frágeis e que mulheres não estão sabendo. Ai, tu é fraca, tu não tá sabendo entender, vai dormir, né? Tá bom, às vezes um bom sono alivia, mas e quando o cérebro não descansa? Mesmo dormindo? Quando o corpo acorda mesmo cansado, igual, exausto? O que é isso, gente? Isso é exaustão emocional, é exaustão da alma, né? A alma, então, é uma coisa que a gente não enxerga. Exatamente, a gente não enxerga, mas os sintomas a gente enxerga. A gente enxerga. Então, eu vou para a igreja rezar. Pode ser, o lado espiritual precisa estar bem ajustado também, porque nós somos uma soma de várias coisas. Nós somos um organismo sistêmico. Eu não posso dizer, olha, agora eu vou falar com o coração, agora eu vou falar com a mente, agora eu vou falar com o pulmão. Nós não conseguimos separar isso, gente. Nós somos uma entidade sistêmica. E quando é sistema, uma coisa está interligada na outra. Nós estamos amarrados, né? Dentro de nós funciona como um reloginho, quando está equilibrado. Então, a parte emocional, a gente nunca se falou muito disso, a não ser quando a gente dizia assim, acho que precisa de um psicólogo, não está conseguindo se entender, ou às vezes a gente sentia isso, então nomeava como se a gente saísse do nosso dia a dia e fosse tratar algo diferente, né? Ou fosse tomar o remédio com o psiquiatra. Ele faz um efeito em cima do nosso sistema nervoso, claro que faz, porque é uma substância química que entra no nosso sistema sanguíneo, né? Mas só isso faz o que? Às vezes dá uma obstruída num circuito que está indo até o cérebro, mas quando a gente para, se não está resolvido internamente, aquilo tudo volta de novo. E a gente vai passar a ser uma constante, estar constante, doente emocionalmente, estar dependente de uma medicação, quando às vezes a nossa resposta está dentro da gente. Mas a gente precisa criar um sistema ao nosso redor que nomeie isso, e você precisa estar pronta para dizer, cara, eu não sou tudo isso, gente, não dá. Não vou conseguir suportar se eu for abraçar tudo isso sozinha. Em algum momento da vida, se isso te pegou, se isso te questionou, é porque a gente já está passando até do limite. E eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu nasci aqui no digital falando dessas dores invisíveis das mulheres, da exaustão. Mas não foi uma coisa inventada por mim, gente. Você sabe que quando a gente cresce em cima de um perfil, a gente tá falando da gente, né? Claro que tá.
Só que no início a gente não entende muito. Ele, para mim também, ele veio com uma coisa muito forte, uma solicitação interna minha, que chegou num ponto que eu transbordei. E quando eu transbordei, tanto nos meus vídeos virais, um deles falando, olha, quem sou eu agora? Eu não aguento mais, né? O que eu estava nomeando? Uma mulher que estava exausta dela mesma, de fisicamente, não só, gente, sabe por quê? Porque eu estava há dias e há meses em casa, tendo liberdade. Eu tinha deixado de trabalhar, eu estava em casa, eu estava aposentada. E por que isso aconteceu? Porque dentro de mim faltavam algumas respostas, né? E essas respostas eu precisei buscar, para agora ter esta coragem de chegar aqui e comentar, falar com vocês abertamente sobre isso, entender que hoje eu sou uma nova mulher também, renomeada, regulada, porque é óbvio, quando as pessoas chegavam próximas de mim, a minha família chegava próxima de mim, eu achava que a culpa era toda deles, né? Mas não chegava a dizer agressivamente dessa forma. Mas nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, tudo eu me irritava. Ah, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Então aquilo não estava me realizando, né? E um dia eu lembro, né, que sentada aqui nesse sofá aqui atrás, gente, aqui ó, depois de estar em casa, depois de ir para academia, depois de tomar banho, eu chegava em casa, meu marido chegava em casa, eu me deitei no colo dele e disse, eu não aguento mais. E chorei muito no colo dele. Eu disse, eu não aguento mais. Ele disse, meu Deus, o que está acontecendo? E ele não estava percebendo. Eu não aguento mais, eu tô estranha. Tem alguma coisa me cobrando, tem um nó aqui na garganta que não sai. Eu preciso entender o que é isso. Meu Deus, eu tô sozinha, eu tô abandonada aqui. Não, mas então tu precisa ir trabalhar, tu precisa ver alguma coisa para te fazer. Mas não é isso. Não é isso. Eu já fui malhar, eu já fui fazer. Talvez eu não fizesse com a intensidade que eu precisava fazer, né? Mas eu precisava entender quem era essa mulher que cuidou de tanta gente, cuidou da família o tempo inteiro, né? Eu estava me sentindo culpada por algumas coisas que eu não tinha alcançado, expectativas que eu tinha criado sobre mim, sobre minha família, sobre meus filhos, sobre meu casamento, e que eu achava que agora isso tudo tava perdido. Eu estava perdendo o controle dessas coisas. E eu achava que precisava controlar isso tudo. Por quê? Porque meu marido sempre olhou para mim e disse, mas tu é uma mulher tão forte. Uhum. Eu sempre passei a ideia de que eu era uma mulher muito forte, muito fodona, né? Muito dona de mim, muito controlada, muito sabichona. Cuidava das agendas, das senhas de banco, cuidava dos funcionários, cuidava da família, cuidava das festas, organizava, deixava a casa organizada, limpa, sabia tudo que tinha para fazer. Eu estava nessa correria toda. E quando eu parei, gente, que eu parei de trabalhar fora, veio uma pergunta para mim. Quem é tu, Delotes? Agora tu te aposentou. Quem é tu? Quem é essa psicóloga que sempre estava com um conselho bom para todo mundo? Quem é essa empresária que sempre deu certo? Quem é essa mulher que sempre botou o homem lá em cima? Né? Me vieram muito essas questões e talvez venha ali para vocês também. Vou dar uma pausa, quero que vocês respirem e parem. E que vocês pensem o seguinte agora e me respondam, gurias. Fechem os olhos e venham comigo e pergunte para vocês mesmas. Você está cansada do que faz ou cansada do que virou? Tu ainda sabe o que tu gosta ou tu sabe o que tu precisa resolver? Me conta. Já que eu trouxe essa introdução sobre mim, vocês estão vivendo
Tem vivido a tua vida plenamente ou tu tá só funcionando? Que são essas perguntas que batem, né, gente? Enquanto eu pego um copo d'água, vocês pensam e me digam aí. Tá cansada do que faz ou do que virou? Sabe ainda o que gosta? Ou só sabe o que precisa resolver diariamente? Tem vivido? Ou só tá no modo automático? Funcionando? Fazendo de conta que tá atendendo todo mundo? Resolvendo problemas? E que isso é viver? Comenta aí comigo. Eu vou pegar um copo d'água. Já volto. Já chego aí. Aquele dia que meu marido me abraçou ali e me deu um colo e disse pra mim, assustado, meu Deus, o que tá acontecendo contigo? E aí ele finalizou dizendo, mas tu é tão forte, mulher. Tu sempre foi tão capaz. Aquilo bateu forte em mim. Eu não queria mais ser isso. Eu não queria mais ser. Mas eu precisava dizer pra ele. Senão, eu ia colocar o nosso casamento a perder também. Mas como eu sempre fui uma pessoa também muito questionadora sobre mim, e talvez a psicologia ajudou um pouquinho, ajudou, gente. Naquela época eu já tinha iniciado o curso de especialização em neurociências e eu estava encontrando algumas respostas ali sobre como era o funcionamento do nosso cérebro. E eu disse, talvez aqui, de repente eu também estou no modelo automático e achando que tá tudo regulado aqui dentro, tá tudo certinho. Mas a minha alma tá dizendo outra coisa. Então o cérebro não tá conseguindo agir da mesma forma como eu tô querendo que ele faça para me dar bem-estar. Ele tá o tempo inteiro em alerta. Porque eu precisava dar conta, eu precisava fazer, e se eu parasse, eu me sentia culpada. No momento que eu parei, né, de trabalhar, no momento que eu parei de ser importante, veio a cobrança. A culpa, tu não pode parar, mulher. Se tu é tão forte, se tu sempre deu conta de tudo, como é que agora tu não vai fazer as coisas? Como é que agora tu vai parar? Veio o medo também. O medo de envelhecer, sem ter deixado, sem estar se sentindo feliz. Será que já está na hora de ir embora? Estou me sentindo velha. Veio a síndrome do ninho vazio. Veio a síndrome da menopausa. Não é síndrome, né? O ciclo da menopausa. Tudo isso são as coisas que são nomeadas, né? Que hoje a gente entende com mais clareza. Mas quando a gente passa por elas, não percebe. Porque é uma avalanche de coisas também, né? E quando a gente é mais jovem, possivelmente a gente não para pensar sobre isso, porque a gente está naquela correria e a gente funciona 10, 20, até 30 anos desse jeito. Se a gente não entender isso lá atrás, em algum momento vem essa cobrança. Para mim veio dessa forma. E acho que para a maioria das mulheres também. Hoje, talvez, muitas, em função de ter muitas discussões, de ter muitas entregas, de nós mulheres maduras,
E aí a gente alerta, e daí quem é mais jovem diz, cara, eu não quero ficar desse jeito aí. Talvez a vida seja um pouco diferente do que isso. Ela tem que ter mais sentido. E é por isso que eu nomeio o meu público aqui, as mulheres 40 a mais, porque são aquelas que têm os sintomas daquela mulher lá de trás que não podia ser vista como fraca. Ela tinha que trabalhar, dar conta, segurar casamento, cuidar de pais mais idosos, se realizar profissionalmente. E aí vocês vão dizer, mas mama, mas Lourdes, isso é o ciclo da vida. Sim, ele é. Mas ele não precisa ser assim. E sabe por que eu falo isso para vocês, meninas? Porque de coração eu estava ontem com a minha mãe de 95 anos e eu tive que dizer para ela tem muito forte isso dentro dela, que nem com 95 ela pode parar. Ela ainda precisa cuidar de nós, filhos. E eu disse para ela com muito coração, mãe, a senhora não precisa se preocupar com mais nenhum de nós. E não é porque nós fizemos 60. Porque a mãe tem que ser responsável pela vida que nos deu. E nos ensinar a caminhar. Nos amparar. Fora isso, nós temos que saber seguir com nossas escolhas. E em um momento ela disse para mim, mas eu fiz tudo certo. E eu disse, a senhora não fez nada de errado. Absolutamente. Não precisa se culpar de nada. Se um irmão, porque eu tive que nomear e dizer para ela, né? A senhora está muito triste hoje. Triste porque perdeu um filho há pouco tempo. Triste porque perdeu um filho quando ela tinha 50 e poucos anos, ele tinha 25 anos. Meu primeiro irmão faleceu com 25 anos. Então ela olha para a família dela como se ela tivesse culpa. Como se ela fosse culpada. Porque os meninos morreram, porque eles não se cuidaram, porque houve doença. E daí talvez ela não tivesse sabido ensinar direitinho para eles. Gente, foi uma conversa franca. E ela me olhou com aqueles olhinhos clarinhos. Ela não parava, olhava para mim. E ela tem muita sabedoria, gente. Muita sabedoria. Mas ela tem uma sabedoria de conhecimento de vida. Só que internamente faltava dizer para ela, mãe, não se culpe de nada, absolutamente. A senhora não tem culpa de nada. A senhora fez o melhor que podia. Porque ela também disse, eu entreguei tudo o que eu podia. Eu fiz tudo o que eu podia. E eu perguntei para ela, mãe, cada vez que a senhora fez um café para nós, cada vez que a senhora fez alguma coisa, a senhora fez de todo o coração, tudo, ela me disse, tudo eu fiz. Eu disse, então, fique tranquila. A senhora deu o melhor de si, nas condições em que a senhora tinha e no momento em que a senhora estava. Talvez hoje pudesse fazer diferente, mas naquele momento foi tudo que você entregou. Só que às vezes tem filhos que olham para os pais cobrando como se a gente pudesse ser mais, tivesse que ter entregado mais. E a gente absorve isso com culpa. Em alguns momentos, as minhas filhas também cobraram de mim que eu podia estar sempre à disposição, que eu deveria fazer mais ou que eu deveria entregar mais. Mas graças a Deus eu consegui entender e dizer, epa. Agora a vida é com vocês também. Eu estou aqui, eu estou para amparar, mas não necessariamente eu preciso carregar vocês no colo. Agora vocês se tornaram adultas e precisam seguir. A única coisa que os filhos devem honrar aos seus pais é a vida que lhe foi dada. E quando somos pequenos, não temos condições de fazer boas escolhas, ou temos que aprender o que dói e o que não dói, mas sabe que a gente aprende com a vida também. Se a gente encostar numa chama quente, depois a gente não vai mais encostar ali. E muitas vezes, os pais dizem muitas vezes, não encosta ali que é quente. Não encosta ali que é quente.
E às vezes a gente quer botar a mão ali, quer provar do nosso própria dor para poder aprender. Então tem duas formas na vida. Ou a gente aprende pelo amor, por amor, ou a gente aprende pela dor. Algumas de nós mulheres aprendemos pela dor. Porque muitas de nossas mães não tiveram a condição de nos falar tão abertamente como eu pude dizer para a mãe. E também, talvez ela olhe para mim e diga, meu Deus do céu, será que eu tenho que aprender isso quanto agora mais tarde? Sempre é tempo, gente. Sempre é tempo de descansar sem culpa. Se perdoar. Então, se você está aí do outro lado, se cobrando, cansada, porque talvez não, acha que não está sendo suficiente, porque antes era mais forte, tome isso como base. Você não precisa ser perfeita, mulher. Muito menos precisa estar 100% do tempo vivendo para as outras pessoas. Porque a gente é gente também. A mulher é gente. E pela questão cultural, pela questão estrutural da sociedade, nós sempre fomos cobradas muito mais do que os homens. E só sobreviverá o homem que entender isso. Porque nós estamos extirpando machistas do nosso lado. Nós não precisamos mais. Porque enquanto eles estavam sentados num sofá, esperando a gente servir, nós conseguimos servir e nós fomos estudar. Se você não tem um marido que pode te dar um colo e uma escuta, alerta ele sobre isso. Alerta. Eu não estou querendo fazer rebeldia aqui. Eu só estou dizendo que em algum momento isso a gente não vai mais suportar, gente, né? Ou a gente vai tomar duas decisões. Ou a gente vai adoecer e vai dizer, olha, ou a gente vai aprender a como renomear tudo isso, como ajustar a tua família, ou então vai cair fora e vai dizer, opa, existem relações que não tem mais conserto, gente. Eu vou apostar em relações com conserto. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu ainda aposto num casamento sólido. Eu aposto num casamento de longa data. O meu tem 28, 30 anos. Com todo o tempo de namoro, eu passo de 35. Teve crises? Muitas. Teve bate-boca? Teve. Teve necessidade dele ficar calado? E deu também? Teve. Mas teve momentos em que eu chamei para a mesa. Difícil, não sabendo qual as palavras usar, mas eu fui dizendo. Ele foi escutando. Hoje mesmo ele diz, eu ainda estou aprendendo. Não a lidar com uma mulher mais... uma mulher que esteja rebelde. A lidar com uma mulher mais madura. Emocionalmente mais segura. Isso assombra os homens. Isso assusta os homens. Obviamente. Mas nós precisamos dar esse modelo para os nossos filhos, gente. Para os meninos e para as meninas. Para as meninas poderem fazer escolhas de pessoas que estejam abertas para escutar uma nova mulher. Sim, que não se perdeu e não quer sair do papel dela. Nós não queremos deixar de ser mães. Nós não queremos deixar de dar colo. Nós não queremos deixar de cuidar. Nós não queremos deixar de fazer. Não é isso que eu nomeio aqui, gente. Eu nomeio aqui reorganização de vida para a mulher viver também. Quando ela divide tarefas com filhos, quando ela divide tarefas com o marido, quando ele entende que ele não é um marido e pai só, ele é parceiro também. E tem atividades dentro de casa que não são só de mulheres. Por muito tempo foram vistas como o quê? Mas não são só. Então,
pensa no seguinte sentido. Se hoje tu sumisse por um mês, eles dão conta? A Jaqueline Cordeiro da Cunha pediu para participar. Você quer me ajudar a nomear isso tudo? Nós temos aí... eu vou te deixar mais um pouquinho lá no final, pode ser? Só para mim terminar o meu pensamento aqui. Se você sumisse por um mês, uma semana, da casa, a casa vive? Dá conta? E você? Dá conta? De você sem eles? Sem se sentir importante nesse contexto ali? Sabe por que eu digo isso? Porque tem muitas mulheres que quando percebem que os filhos não precisam mais delas, que o ninho vazio chega, que eles estão prontos para voar, que vão fazer intercâmbio, que estão procurando uma nova namorada, um namorado, né? Que buscam seus parceiros, as mulheres não aguentam isso. Porque lá atrás tem um medo de que não são mais necessárias e não conseguem se encontrar, se achar no meio dessa solitude. E a gente tem que compreender que esse é o sentido da vida. Nós não vamos ter gente o tempo inteiro segurando muletas para nós. E daí cai nos remédios, porque não consegue dormir. Precisa um comprimido para acordar, um para dormir e outro para acordar. Ou então fica uma sogra bisbilhoteira, uma mãe que intrusa na vida particular dos filhos. Pensa sobre isso, meu amor. A solitude não é solidão. A solitude, eu não estou falando de quando a gente fica sozinha, sem ninguém dentro de casa, porque você se separou, porque teve que morar em outro lugar, porque os filhos não estão mais aí. Eu posso me sentir sozinha com a família aqui em casa. Concorda? Mas se eu sentir solitude, é diferente. Solitude é quando é eu com o meu espelho, eu com minhas escolhas, eu com aquilo que agora me faz bem. Essas portas de saída precisam existir agora, para você não se sentir na solidão, para você conseguir também viver um luto futuramente. É dolorido demais, gente. Dolorido demais, mas nós não podemos nos vitimar achando que só acontece com a gente, porque isso faz parte da vida. Perder um marido, talvez perder um filho, alguém importante da família, um pet. E nós estamos prontas para isso? Aí eu vou pensar isso só mais tarde, quando der a dor. Não, traga isso à consciência hoje também. Não é sofrer por antecipação. É trazer e nomear sentimentos que possam ser melhor elaborados quando eles chegarem. Raiva de Deus, porque tirou uma pessoa importante na vida da gente. Você se acerta com ele quando chegar lá em cima também. Não é hora de comprar briga agora. Escreve as tuas perguntinhas aqui na tua agendinha, e quando chegar lá em cima, briga com ele. Discute lá por quê que ficou por último, porque agora é hora de entender que talvez aquele sentimento amargo que tem ali foi porque você também não consegue entender que solitude ou viver ou entender o propósito da vida também é esse. E dá sentido para quando a gente está aqui. Não adianta levar flor depois que morreu, gente. Tem que estar presente, tem que sair junto, tem que
sentar na mesa junto, tem que trazer diálogo, tem que trazer comunicação, tem que estar disponível para fazer uma comidinha boa, mas para isso a gente tem que estar bem. Tem que estar bem, gente. Como é que a gente vai ficar bem? Tem que se conhecer, tem que se entender. O que importa para ti hoje? É a pergunta que eu fiz para ti. Se tu sair um mês de perto de pessoas queridas, da tua família, quem se perde? Eles ou você? Né? Se tem não sabendo responder, é você que está se sentindo perdida. Porque está precisando. Mas as pessoas, eu amo estar próximo. Então, aproveita quando essa pessoa está próxima. Aproveita para dizer que essa pessoa é importante. Aproveita para fazer algo junto. Vocês veem como eu trago muito a minha família também aqui. Eu valorizo o pão que o Paron faz. Eu valorizo quando uma filha lava uma loucinha, faz uma maionese aqui. São movimentos pequenos, mas que estão dizendo assim, me importa todo mundo aqui. Óbvio que eu vou sentir se alguém sair, se alguém for embora. Mas como a gente lida com isso, gente? Preenchendo com a gente mesmo ali dentro. Buscando alternativas de saída. Novas conexões com outras mulheres, porque toda mulher está dentro de uma casinha, na casinha da mama que eu chamo aqui. Toda mulher vive embaixo de um teto. Como ela abre isso? Talvez aquilo que tu sinta, a tua vizinha sente também, outra pessoa da comunidade aqui da mama sente. Quando eu abri a comunidade da mama, que tem muita gente colocando lá os seus desabafos, os seus dissabores, exatamente para poder sentir, estamos todas no mesmo barco. Por que alguém lida melhor e alguém lida pior com isso? Porque algumas estão mais reguladas e outras não. E como eu faço para me regular? Tem que se entregar, tem que buscar conhecimento, tem que fazer pequenos movimentos. Uma seguidora colocou ali na comunidade hoje de manhã um belo despertar de consciência, que é fazendo uma meditação. Traga isso para ti todo dia. Dê esse tempo. Vocês veem que às vezes eu digo, parei, vou caminhar, vou passear com a amêndoa. Traga sentido para as coisas que vocês têm ali na vida de vocês. Façam pausas. Quando o corpo não adoece, manda informações lá para cima para o córtex cerebral, lá para a amígdala, e a amígdala começa a disparar coisas positivas e não toxicidade. Senão ela vai disparar sempre o quê? Questões de alerta. E quando uma pessoa está em alerta, está se sentindo prejudicada, o que ela vai fazer? Ela vai se proteger ou ela vai fugir, certo? Lembrem lá na época das cavernas, quando vinha um bicho. O bicho é o quê? É o alerta que o nosso sistema está dando. E a gente faz o quê? Ou a gente se protege, pega uma lança, e aí quando as pessoas chegam próximas da gente, a gente vai atacar. Porque... entende? Não vem que não tem. A gente já se defende. Não está disposta a escutar, porque nós estamos aqui internamente, não está regulado. Ou a gente foge. Que fugas a gente faz dentro de casa? Silêncio profundo. Bebida. Falas mal faladas. Se esconde de um diálogo, de uma relação de amor, de uma entrega de casal. No trabalho, a gente não consegue se colocar tão disponível. Ou também a gente baixa a cabeça e aceita tudo. E aí esse aceitar tudo dói. Porque não é a gente não tá entregue para aquilo que a gente quer. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Desculpa se eu tô muito psicológica hoje. Mas eu trouxe o tema da exaustão que ninguém vê. A gente precisa nomear isso.
Me digam aí, faz sentido, gente? Bom dia, Liane. Tudo bem? Trazer só a romantização da mulher forte não vai melhorar, gente. Nem internamente, nem na sociedade. Porque a mulher não é esse objeto de poder que aguenta tudo e é muito forte. Em algum momento ela não vai, né? Não vai conseguir. Vamos ver. A Jaqueline quer entrar? Vamos ver então aqui. Qual que eu vou nomear aqui? Nossa, tem muita gente, gente. Eu vou fechar o olho aqui. Vamos ver se está disponível. Eu já aceitei aqui. Jaqueline. Não entra. Vou tentar outra. Neila, vou te aceitar. Bom dia, querida. As suas palavras fazem muito sentido. Muito obrigada. Então, se vocês sentirem que o que eu trago aqui é importante, e vocês estão num momento que não estão conseguindo entender, venham para a comunidade da Mama, gente. A comunidade tem mulheres que se apoiam, tem mulheres que se ajudam, uma apoia a outra, vai dando substância, vai nutrindo a outra. E depois, se fizer sentido, entrem no círculo, gente. A Jaqueline não está conseguindo entrar. Não sei por quê, meu amor. Deixa eu tentar. Eu estou tentando te fazer entrar aqui. Aqui eu aceitei. Leila. Vou tentar uma de vocês aqui. Liane. Não sei. Aqui. Quem tá ali? Quem tá comigo aí? A Neila. Não, a Neila não está conseguindo entrar. Tem que ajustar a tua câmera, meu amor. A tua câmera não está ajustada, tá focando lá pro teto. Agora sim. Bom dia. Bom dia, mãe. Como vai, querida? Tudo bem? Você é quem? A Liane de Capão da Canoa. A Liane. É que eu dei ok para outra também e ela tá do teu lado aqui. Ela pode Ah, entrar também, mas aham. ela não está conseguindo ajustar a câmera dela. Ah, Então, você consegue perceber ela ali no teu tem visual? uma parede branca ali. Isso. Aham. É que ela também está querendo entrar, mas eu acho que ela não está ajustando a câmera. Ah, sim. Só seguir. Então, Liane, muito bem-vinda, querida. Tudo bom, mama? Que coincidência, eu tenho uma amiga, Liane Costa, Sim. que mora em Capão da Canoa, Aham. estava aqui, morava aqui na Serra Caxias, comigo, né? de Caxias. Tu Sim. disse que conhece ela, né? Sim. Fico bem feliz, né, com essa coincidência. É. E você me achou como, querida? Ah, depois daquele vídeo da praia, Oh, eu já mandei o seu link para várias inúmeras. Eu tenho também muitas seguidoras, amigas de muitos anos, né? que bom. E já mandei. E como a gente está com uma passagem de doença nesse momento na minha família, Uhum, então aquele vídeo deu um alerta, né, mama? sim. Um alerta, né? Se liga, pessoa. Se liga, bico de luz, que nem a gente fala aqui na praia, né? Que legal. Vou levar isso para as falas da mama. Eu vou dizer, como assim? Querer ser um bico, não ser um bico de luz? Acende teu bico. Se liga, porque o tempo vai passando, né, mama? E a gente não dá os devidos valores às nossas coisas do dia a dia, né? Exato. Tão Uhum. bobo, né? Eu, E eu o tô corpo passando adoece, amor. eu tô passando pela segunda cirurgia agora de túnel do carpo. Uhum. Deixava tudo para depois. Ah, depois eu vou ao médico. Depois eu vou me cuidar. Depois eu vou dar prioridade a mim, né? É. Só que como eu trabalhei 8 anos diretos
na administração pública do município, onde foi que eu conheci a Eliane Costa. Certo. Eu vi que quando terminou a gestão que tinha, eu fui um descarte. Uma pessoa que eu tinha uma parte assim forte, firme, que era da administração, que era com as pessoas com acessibilidade, né? Eu trabalhava diretamente com essa área que era da acessibilidade às pessoas, os idosos, as pessoas com acessibilidade. E o teu trabalho era muito importante. Muito, muito. Mas o poder público ele tem um problema gravíssimo nisso, né? Não importa o que tu faz, não importa o projeto que tu fez. Não. Entrou uma outra administração, corta pela raiz, troca as pessoas e eles não querem mais saber, né? O meu marido passou por isso também e sentiu muito isso. Ele ainda está ressignificando. O papel aceita tudo, né? Sim. Mas muita coisa nós, seres humanos, não podemos mais aceitar. E aquele domingo que eu comecei a te assistir, eu pensei, meu Deus, essa é a pessoa que faltava na minha vida. Fico feliz. E não pense que eu sou totalmente alegre, que jogo as coisas para um lado e para o outro. Eu precisei entender muitas das minhas coisas também. E é isso que eu tento ajudar as mulheres. Claro que os conteúdos. Eu tinha uma preocupação muito grande aqui também, porque eu trazia muitos conteúdos de dor. Eu conectava muitas mulheres. E a minha preocupação era essa também, meu Deus, eu disse, mas eu preciso dar válvulas de escape para essas mulheres também. Nós não precisamos só chorar, né, no berço aqui. A gente tem que encontrar luz em algum canto. Sim. E aí, esse vídeo da praia, ele foi muito assim, sabe? Eu tinha que me organizar para vir embora. A minha filha estava do lado, ela dizia para mim, mãe, fala mais baixo. Eu digo, mas eu quero falar alto. E eu disse, ó, tô cheia, quer saber? Tô cansada. Tá na hora de deixar tudo para trás e vir para a praia, descansar e cuidar de mim. Sim. E aí, quando veio muita daquela meu humor, né, de falar do tipo, sabe o que acontece com a gente? Não é que a gente estraga, a gente fermenta por dentro. E é isso, porque a mulher, ela vai assumindo coisas, e eu não digo que seja só problema dos homens, né? Mas é porque está estruturado isso, né? Uma coisa cultural. A gente se sente muito assim, forte, e nos deram uma condição. Nós somos filhas, né? Você também tem a mesma idade que eu. Sim. Daquela mãe que dizia, vai, tu pode. Vai, tu tem que fazer. Não, eu preciso de gente para me ajudar aqui. Não, eu estou contando contigo. E a gente vai assumindo coisas, né? Sim. E tem um momento que não dá mais. Então, nós somos uma geração de mulheres que estão ressignificando pela sua voz. Sim. Não com rebeldia, mas dizendo, né? E é por isso que tem acontecido muitos divórcios grisalhos, como a gente diz. Porque aquele homem do passado não está conseguindo compreender muito isso, né? Não. Talvez o novo vá conseguir perceber isso, mas nós vamos precisar fazer uma boa virada de 30, 40, talvez de 20 anos ali, né? Sim. Para a gente ter homens melhores também. Sim. E também não é por nada que o feminicídio está tão presente em nós e a gente precisa se cuidar muito com isso. Que alerta. Muito alerta. Para poder dizer, olha, eu acho que essa situação eu não vou dar conta. E ele também não vai ter consciência e capacidade de mudar, então eu preciso me alertar e me proteger. Ou onde ela sentir que é possível falar ainda, né? Eu tive um marido que foi muito aberto para isso, né? Aceitou estas coisas. Hoje mesmo, quando ele volta com aquele modelo tradicional, eu levanto a mão e digo, epa! Mas ele aceita, né? Ele quis ser um homem mais moderno, pai mais acolhedor, mas ele veio de uma família que diz, quá comando-me. Aqui mando eu, né? Então, aqui foi até possível ser feito isso, né? Mas talvez em outros lares, em outras casas, né? Não esteja
presente. E aí eu convido as mulheres, eu digo, venham, vamos conversar sobre isso. Talvez a gente não tá com a fala redondinha também, né? Sim. A gente tá naquele modelo assim, o cara diz uma coisa, tu tá aí, tu fez o quê em casa? Hã? E daí tu já vai responder. Porque tu tá num estado de sobrevivência, não de vida. Tu tá tentando sobreviver. E nesse modelo, lógico que nós vamos comprar briga. Nós não vamos puxar para uma conversa. Não. Enfim, né? Eu acho que se eu estou conseguindo ajudar vocês, eu fico muito feliz mesmo. Eu tô muito feliz, tô radiante, porque sempre que eu tenho alguma coisa, eu já compartilho com a minha irmã. A minha irmã, ela tem 60 anos, ela mora em Campo Bom, e dia 17 agora de março, ela vai retirar as duas mamas. Porque em 2020 ela teve um câncer, 3 cânceres, né? No organismo o organismo dela que desenvolveu 3 tipos de câncer. Uhum. Eu sou a preta e ela é a branca. E a vida toda eu fui a cara e metade dela. Então, ela estando doente, eu também estou doente. Veja só. E hoje a gente está nesse corre, assim, pela vida, pela minha mãe, pela família, mas é sempre assim, nenhuma solta a mão da outra. Que bonito. Mas se você faz isso, esse triângulo do drama que eu chamo, tá? Eu já falei sobre ele aqui. Muitas vezes a gente é vítima, muitas vezes a gente é salvadora e muitas vezes a gente é a crítica, né? Aquela que está brigando. Sim. Se isso maltrata, te dói, tem alguma coisa disfuncional, porque não tem problema a gente ser. Como tu tá sendo agora, o que tu tá fazendo? Tu tá tentando salvar, né? Tu tá tentando acolher, porque faz bem para ti. Tu quer a tua irmã perto de ti. É. Não tem problema nenhum. O problema é quando a gente assume um sintoma desses como algo vitalício pra gente. Sim. Então a gente sempre é assim para os outros e a gente não é pra gente. Isso é ruim. Isso daí desestabiliza a gente. Mas quando a gente está bem, né? A gente faz isso intencional, com presença, porque não tem nada de ruim a gente cuidar dos outros, Não. cuidar da irmã, do pai, da mãe, dos filhos, não tem nada de ruim isso. Isso é muito bom e faz muito bem para nós, né? Pior se nós fôssemos frias, distantes, mulheres, né, que ninguém quer se chegar perto, mas a mulher é sensível, ela é acolhedora. E eu batalho aqui para abrir os braços, tanto de homens como de mulheres, porque o amor salva, né? Sim. O amor salva. E salva muitas vezes. Olha como a energia de vocês duas, mesmo estando longe, é tão conectada contigo. Muito. E que tu Muito. sente isso, né? Tu Sim. percebe isso em ti. Sim. Então, quando eu falo sobre isso. É quando nós desregulamos, é quando nós estamos a mais para o outro e menos para a gente. Aí tem um problema. Mas eu tenho certeza que vocês duas juntas vão ter muitos momentos bonitos ainda. Muito. Posta isso que eu reposto, me marca ali. Olha, um conselho da mama, e nós estarmos juntas nos apoiando. Eu reposto aqui no meu canal aqui que isso vai fortalecer uma corrente de união de famílias. Isso é muito bom. Que Porque lindo. eu não quero ser só um modelo de família aqui, porque eu não sou, né? Não existe isso. Mas quando famílias se entendem, a sociedade se entende também. Sim. Sim. Independente de qual é o tipo de família. A família pode ser você e o teu pet, você, seu marido, a família tradicional, a família que é de dois homens e duas mulheres, não importa, né? Onde for nomeado um relacionamento que passa a ser um conjunto de trocas, né? Dentro de uma casa. Para mim, tá tudo certo. Liane, nós estamos quase no final, Ah. né? Manda o teu recado para as mulheres, manda um recado para a tua irmã por aqui, salva depois essa live, compartilha ela, eu vou te marcar para te poder compartilhar e aí tu deixar o teu recado ali para tua irmã e para as outras mulheres também. Agradecer de coração essa oportunidade, agradecer a esse sol que brilha lá fora, agradecer as, né, que
É uma rede de apoio mesmo. Na verdade, é uma mama polvo com vários tentáculos, sempre tentando, de um modo ou do outro, né, abrir esses braços e acolher a todos, tá? Muito obrigada de coração. Muito Como é que é o nome da tua irmã? Lisane Costa. Lisane, um beijo carinhoso da mama aqui. Olha que irmã, a Liane, né? As duas com L ali, ó. Vamos juntar as duas ali para formar uma força grande entre vocês. Fica meu carinho, meu abraço para vocês superarem essa dificuldade aí e ainda terem muito tempo, muita vida para compartilharem juntas. Obrigada, mama. Obrigada. Obrigada. Meninas, obrigada por estarem aqui. Fiquem comigo ali na próxima. Talvez amanhã eu vou estar na casa da minha mãe, junto com a minha irmã. Se ela topar, nós vamos arrumar a casinha dela lá para o aniversário dela, que vai ser domingo, mas ela vai estar de aniversário amanhã lá, né? É o dia dela, o dia 6. Eu abro uma live assim, rapidinho, para a gente conversar um pouquinho e eu mostrar um pouquinho da mamãezinha que eu tenho, né? Que está ali e que me inspira muito. Mama. Ela é bem tímida, né? Bem, ela é tímida. Querida. Mas tem 95 anos, então ela fica assim meio, né, às vezes sem saber muito bem o que dizer. Obrigada, Aliane. É um ano de diferença, mama. A minha mama com a tua mama. Jura? Um ano de diferença. A minha é de 42. Não, a mãe é de 1930. A mãe vai fazer 95. Desculpa. A minha faz 84. Desculpa. Exatamente. Tem quase 9 anos de diferença. 9 anos de diferença. 9 anos de diferença. Sim. Mas a tua vai chegar lá também. Aproveita. Um beijo, gente. Muito obrigada. A live fica salva aqui no Instagram. Depois eu corto um pedacinho dela para não ficar muito grande. E curtam lá no YouTube que vai estar lá. Tá bom? Até mais, gente. Tchau. Tchau.